Bom, pessoal, então, vamos para a nossa segunda aula de Kant. Eu já vou logo aqui para o compartilhamento do slide. E nós estávamos falando, vocês lembram, sobre as noções de espaço e tempo que Kant vai trazer como elementos internalizados no sujeito e que existem a priori. Vocês, quando eu estou falando de a priori, a priori é antes da experiência, né, gente? Posteriori é depois e dependente da experiência. Então, aquilo que existe a priori é inato. Ele já existe com o ser, tá? E para o Kant existem três coisas no ser humano a priori: a razão e as noções de espaço e tempo, tá? Isso são coisas a priori. E aí, eles eram, né, antes da Revolução Kantiana, tá? Antes dele fazer essa mudança aqui de local, tá, do sujeito e do objeto, eles eram considerados exteriores, eles eram considerados como coisas da natureza, do objeto. Agora não, agora espaço e tempo são coisas do sujeito. E aí, dá para a gente fazer um exercício aqui para comprovar isso rapidinho, tá? Tentem esvaziar a mente de vocês, né? Fechem os olhos e tentem não pensar em objeto nenhum, tá? Você consegue fazer isso. Você pensa em nada. Só que você ainda, então, está tendo na sua mente a noção de espaço, que é o vácuo, que é o vazio. E você não consegue fazer essa noção desaparecer, tá? Você pode tirar todas as coisas do espaço, mas você não pode tirar o próprio espaço de dentro da sua razão, tá? Por quê? Porque ele é uma coisa do sujeito. E a mesma coisa com a ideia de tempo, tá? O tempo, gente, e aí nós temos, né, o tempo para Agostinho, o tempo para Platão, e a gente tem o tempo para Kant. E essa noção de tempo de Kant, gente, ela é também fenomenal, porque o Kant vai dizer que o tempo, ele existe no sujeito. A gente não estamos falando de hora, tá? Mas uma hora ela tem 60 minutos para mim e para vocês e para todo mundo, beleza? Só que é a noção de tempo. Vocês não têm dias em que o tempo parece que voa e tem dias que o tempo parece que passa muito devagar, tá? Quando a gente vai, por exemplo, para um lugar no interior, tá? O tempo ele não parece que passa mais devagar. Não é que o tempo passa, ele passa mais devagar mesmo, mas por quê? Porque o tempo está dentro de você, tá? E essa percepção de tempo é também fundamental para a gente conceber o conhecimento das coisas. Assim como a de espaço. Espaço e tempo se apresentam, na teoria kantiana, como elementos fundamentais para o conhecimento. Tá? Aí ele continua, né? Para Kant, todo conhecimento ocorre por ocasião de uma experiência. Olhem, isso é importante. Ó. Todo conhecimento ocorre por ocasião de uma experiência. Mas isso não significa que o conhecimento ficará restrito aos dados sensíveis fornecidos pela experiência. Eu não sei se vocês conseguem entender nessa afirmação uma coisa, gente. Vocês lembram do problema com relação ao conhecimento que o Kant coloca lá no início, né? Ele é racional ou ele é empírico? Vocês estão vendo o que ele está falando? Tá? Ele está dizendo que o conhecimento ele ocorre por causa da experiência, mas ele não é restrito aos dados da experiência. Tá? A gente já está vendo aqui o Kant montar a sua teoria dos juízos, tá? A sua epistemologia, onde ele vai resolver definitivamente ali no mundo moderno esse dilema racional ou empírico. Aí a gente tem, né? Em Kant, é como se todos nós estivéssemos com óculos. Tá? Esses óculos, segundo Kant, eles representam a sensibilidade e o entendimento. Tá? Entendimento aqui é a razão, ou seja, é a capacidade de conhecer, e sensibilidade representa a intuição. Tá?
E esses dois elementos, né, esses óculos, digamos assim, são responsáveis pela nossa capacidade de conhecer. Eles encaixam todos os objetos em intuições, como tempo e espaço, e em categorias diversas: unidade, pluralidade, causalidade, entre outras. Então, gente, qualquer coisa, tá, que a gente, qualquer lembrança, qualquer noção que a gente crie sobre alguma coisa está em algum lugar no tempo e no espaço que está dentro de nós, tá? E ela também está organizada na nossa razão em categorias, tá? E essas categorias elas são, né, unidade, pluralidade, causalidade, entre outras coisas. Percebam aqui, ó, a palavra causalidade. O Kant, de certa maneira, ele concebe a ideia de causa e efeito, tá? Por quê? Deixa eu tentar explicar para vocês, né? Você, vamos supor, né, que eu apareço aqui com um olho roxo, tá? O meu corpo ele mudou e vocês vão perceber isso, tá? Essa mudança, gente, ela tem que obrigatoriamente ter uma causa, tá? Ela é consequência de algo. Ah, eu levei um soco, tá? E por isso, então assim, eu consigo, né, perceber essa mudança e eu consigo intuir, tá, que essa mudança ela é causa de um efeito anterior, tá? Então, segundo o Kant, né, aquela ideia do Hume lá de dizer que causa e consequência é uma coisa que é uma ilusão, né, do nosso costume, tá? Ela meio que é tirada ali de como é que eu posso dizer? Ela é contornada, tá? O Kant ele adquire, ele assume esse princípio da causalidade. Aí nós temos ainda, deixa eu ver aqui, não é possível ao homem pensar sem esses óculos. E aí aqui também justifica, gente, aquela noção, né, que nós estávamos falando antes, de que o sujeito ele está no centro e cada sujeito ele vai perceber a realidade de alguma maneira, tá? E aí é por isso que o Kant entende o mundo, entende a realidade como uma representação do sujeito, tá? A realidade ela não é em si própria, ela não é como é, porque ela é diferente para cada um de nós, tá? E ela só é diferente para cada um de nós, por quê? Porque a gente adapta a nossa realidade exterior aos nossos elementos racionais internos, tá? Ao nosso entendimento, à nossa sensibilidade, à nossa intuição, né? Dentro das nossas noções de tempo e espaço, ok? Aí o Kant, gente, uma vez, né, tendo feita esta revolução, tá, copernicana, ele vai criar também a teoria dos juízos. E aí eu já falei isso para vocês, né? Para o Kant, juízos são formas de conhecimento. E aí ele vai dizer o seguinte, que existem juízos que são a priori, tá? Que ele vai chamar de juízo analítico. E ele vai dizer também que existem juízos que são a posteriori, que ele chama de juízo sintético. Tá? Aqui, ó, é o conhecimento racional e aqui é o conhecimento empírico. Então, isso é muito simples, tá, gente? O que é o juízo analítico? É o conhecimento puro, seguro, universal e a priori, tá? Ou seja, não depende da experiência. E aí eu tenho aqui uns exemplos, né? O todo é maior do que as partes, todo triângulo possui três lados, todo corpo tem massa, tá? Isso aqui, gente, são afirmações onde o predicado, né, ou seja, a qualidade, ela está contida dentro do sujeito. E triângulo tem acento também? Ou não? Então,
o que que o Kant está falando, gente? Que nós temos conhecimentos que podem ser considerados universais, tá? Todo triângulo possui três lados. Se não possuir três lados, não é um triângulo. E isso vale independentemente das representações que o sujeito pode admitir, tá? É impossível você não admitir que o todo é maior do que as suas partes, ou que um corpo não venha a não ter massa, tá? Então esses são os juízos analíticos, os conhecimentos, e aí ele vai falar, né, que os conhecimentos não necessariamente matemáticos, tá? Mas os conhecimentos geométricos, eles são conhecimentos analíticos. Alguém já viu um triângulo na natureza? Não tem, tá? Um triângulo ou um losango na natureza, um quadrado perfeito na natureza. Essas formas, e aí Platão já dizia isso, né? Elas só existem no mundo das ideias, tá? E são conhecimentos, então, seguros, universais e a priori. Existem também, gente, os conhecimentos que são a posteriori. E aí ele vai falar do juízo sintético, né? Que são aqueles conhecimentos empíricos derivados da experiência e que são relativos aos dados fornecidos pelo sentido. Por exemplo, toda a massa tem peso. Aquele gato é amarelo, né? Então eu estou dizendo que aquele gato é amarelo, não que todos os gatos são amarelos. Aqui eu estou dizendo que toda a massa tem peso, tá? Só que o peso dela pode ser diferente. E aí o Kant, ele vai criar também um tipo de juízo, gente, que é o juízo sintético analítico, ou ainda o juízo sintético a priori, que é uma forma de conhecimento que une as duas coisas. E segundo o Kant, a ciência ela tem que ser capaz de formular juízos sintéticos a priori, tá? Aí aqui eu tenho, ó, junção entre duas formas de conhecimento. Exemplo, todo o corpo é pesado, tá? Olhem que aqui, gente, nessa afirmação, eu tenho cadê? Todo o corpo tem massa e toda massa tem peso. O que eu estou dizendo? Que todo o corpo tem peso, todo o corpo é pesado, tá? Óbvio, porque o corpo é massa e massa é peso. Só que esse peso pode variar. E aí eu tenho, então, aqui uma afirmação que é tanto racional como empírica. E o Kant vai dizer isso aqui, gente, ó. A razão sem a experiência é vazia. E a experiência sem a razão é cega, tá? Então, dessa maneira, nós temos o Kant conseguindo conciliar esses dois caminhos do conhecimento, tá? Que começam lá com Platão e Aristóteles, né? Que perpassam ali o mundo da antiguidade, da filosofia antiga, que retornam na era moderna como duas grandes linhas de pensamento epistemológicas, tá? E que, de certa maneira, vão conduzir a filosofia para uma encruzilhada, tá? E é com o Kant que nós temos, então, um novo caminho construído, não pendendo para um lado ou por outro, mas sim utilizando essas duas formas de conhecimento, né, de origem do conhecimento, para formar uma terceira via, digamos assim, que é a via da ciência, que utiliza, né, tanto o juízo sintético como o juízo analítico. E aí o Kant chama de juízo sintético a priori. Aí aqui uma coisa interessante, gente. Se eu perguntar para vocês 5 mais 7, você obviamente vai dizer que é 12. Né? 6 mais 6, 5 mais 7 é 12, né? 9 mais 9, você vai automaticamente dizer que é 18. Você pega a tabuada de 5 e você olha ali a tabuada e você vai automaticamente chegar no resultado. E você pode pensar que isso é analítico, tá? Você pode pensar que isso é a priori. Só que não é.
para o Kant, gente, é sintético, ele depende da experiência. E aí ele explica o porquê da experiência, tá? O porquê que ele é sintético. Ele é sintético por quê? Porque eu só chego no número 12, tá? Em função dos números 5 e 7, do sinal de mais, do sinal de igual, tá? Só que 12, gente, é um número que ele não depende, dentro dele não estão necessariamente os 5 e o 7, tá? Eu posso chegar no 12 colocando 11 mais 1, tá? Eu posso chegar no 12 colocando 10 mais 2, e assim por diante, tá? Então, pelo fato de o número 12 não estar restrito aos números 5 mais 7, tá? A expressão, né? Esqueci aqui como é que fala. Não é uma coisa analítica, não é a priori, é sintético, tá? Ele chega em função de uma experiência aqui, é, é, de uma relação sensível, tá? Eu não sei se vocês conseguiram entender, tá? Essa coisa de 5 mais 2 do 5 mais 7 é muito louca, tá, gente? Quando você pega o Kant tentando explicar isso, são alguns minutos bastante sofridos da nossa vida, tá? Aí, gente, o Kant vai falar também, pessoal, conseguiram entender aqui, né? Não é analítico, é sintético, porque o 12 ele não necessariamente provém apenas desta operação, tá? Então, é uma experiência aqui para a gente chegar, né, nesse pensamento. Aí o Kant vai chegar, gente, nos limites do conhecimento, né? Assim como todos os filósofos da epistemologia, eles vão pensar até onde o conhecimento pode ir. E aí o Kant, ele vai dizer que os limites do conhecimento são os limites do sujeito, tá? E já que todo conhecimento, ele de alguma maneira deriva de uma ocasião experimental, tá? A experiência é o limite do conhecimento, embora ele seja categórico, tá? E aí também em função da sua vida, né, religiosa, tal, ele seja categórico em não negar a metafísica, assim como faz, por exemplo, David Hume, tá? Aí ele vai dizer, né, a ciência, qual é o limite da ciência? Tá? O limite da ciência é a capacidade de formular juízos sintéticos a priori. Aí ele vai pensar sobre a metafísica, né? A metafísica, ela pode ser considerada ciência? Não, ela não pode, tá? Porque aonde que está a experiência na metafísica? Tá? Eu não consigo formular um juízo sintético a priori metafísico, tá? Eu só consigo formular juízos a priori, tá? Juízos analíticos, porque eu não tenho a experiência. E aí, dessa maneira, então, a metafísica, ela não é um objeto da ciência, ela não é um objeto do conhecimento filosófico, tá? A existência de Deus e da alma é a mesma forma, tá? Você não consegue formular aqui juízos sintéticos a priori, apenas juízos a priori. Então, também não deve ser um objeto da ciência. Aqui ele separa, tá, gente? Ciência para um lado, metafísica e religião. É tudo religião, né? Para o outro. E aí, isso significa dizer que Deus ou a alma não existem, tá? Porque eles ultrapassam o limite do conhecimento. O Kant vai dizer que não, como eu já disse, né? Aí, aqui estou lendo, ó. Afirmar que não conhecemos não significa negar a existência. Não devemos pensar de forma descuidada e confundir questões gnosiológicas, isto é, que podemos conhecer, com questões ontológicas, aquilo que existe. Para Kant, as questões em torno da alma, da liberdade e de Deus, apesar de não conhecidas pela razão, podem ser pensadas, tá? Aí a ideia de liberdade fala, né? Aqui também que o que é a liberdade, gente? A liberdade é uma coisa abstrata, tá? Então você não tem, por exemplo, da mesma forma que o belo, né? O que é o belo? É algo
que você não tem a definição, tá? E aí tem ali, né? Resta somente uma questão. Mas por que Deus ou a liberdade não podem ser conhecidos? E o Kant ele responde: é absolutamente necessário se convencer da existência de Deus e da liberdade, mas não existe nenhuma necessidade de provar a alguém a existência de ambas as coisas, tá? Então percebam que o Kant ele consegue, de certa maneira, contornar, né? Ele não vai bater de frente com a religião, tá? Embora no nosso próximo tema, né, que é a ética kantiana, ele vai fazer algumas ponderações a respeito, né, dessa questão da religiosidade. Agora, queridos, nós vamos entrar na ética kantiana, tá? E a ética kantiana, gente, ela vem num sentido, tá, também inovador, assim como a epistemologia kantiana. E aí a gente tem dois princípios éticos importantes antes de Kant, que é a ética grega, principalmente a ética aristotélica e a ética cristã. Eu tenho um videozinho aqui que eu quero compartilhar, mostrar para vocês. É um videozinho pequeno, tá, de 6, 7 minutos, que vai falar da ética dos gregos, tá, da ética do cristianismo, da ética cristã, e depois a gente continua para a ética de Kant, tá? Deixa eu achar aqui, vocês já estão vendo. Só me ajudem. Calma aí que... Estão vendo a minha tela, gente? Por favor, alguém me dê um ok aí. Cadê o volume? Deixa eu aumentar aqui. Pessoal, estão vendo a minha tela do YouTube? Hoje nós vamos então entrarmos na ética cristã. Para você ter uma ideia, né, os cristãos primitivos, os primeiros cristãos, eles utilizavam o peixe como símbolo do cristianismo, porque o peixe em grego é ictus, Jesus. Espera aí que eu vou ligar o alto-falante aqui. Hoje nós vamos então entrarmos na ética cristã. Para você ter uma ideia, né, os cristãos primitivos, os primeiros cristãos, eles utilizavam o peixe como símbolo do cristianismo, porque o peixe em grego é ictus, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Porque eles não faziam uso da cruz. Eles não faziam uso da cruz simplesmente porque cruz significa derrota. É a morte de quem? Daquele que foi assassinado pelo poder romano. Então, fundamentalmente, o cristianismo ele tenta e se constrói como uma religião universal. Isso a gente não pode perder de vista. Por quê? Porque todas as religiões, nesse período, eram religiões ligadas ao quê? A um determinado grupo étnico. O cristianismo não, se apresenta como universal. Então, portanto, a ideia que ele tem de virtude vai trabalhar necessariamente a partir do pensamento grego. Então, vamos dar uma olhada. Olha, para os gregos, ética e política são inseparáveis, mas o cristianismo não. Os cristãos vão dizer que a ética não tem nada a ver com a polis. A ética é uma relação pessoal com Deus. Quando eu falo em relação pessoal com Deus, eu estou ligando a ética à fé e à caridade. Então, portanto, eu estou ligando ao mundo privado. Essa é basicamente a ideia. Mas olha só como se dá a visão de mundo dos cristãos. Vão pensar um pouco, então, que nós somos seres de vontade. E para os gregos, é claro, né? A vontade dirigida pela razão chega à felicidade. E para os cristãos, eles partem de que princípio? Que nós somos seres de livre-arbítrio. Mas o que acontece? Ele vai partir de um cenário bíblico, portanto, da revelação divina. Nós vivíamos com Deus e hoje nós não vivemos mais. Então, portanto, essa nossa vontade, ela é necessariamente indicativa que nós escolhemos os bens inferiores. O que significa isso? Que nós escolhemos o mal. O que é o mal para o cristão? A ausência de perfeição, a ausência de bem. Então, portanto, revela que nós somos seres caídos, seres fracos,
insuficientes. Nada que façamos é pleno. Então, portanto, necessariamente a gente sempre faz o quê? O mal. Não tem como fugir disso. Necessariamente somos incapazes de realizar o bem. E por quê? Porque a nossa vontade, pelo livre-arbítrio, foi pervertida. Se ela foi pervertida, para sobreviver nesse mundo que não faz sentido, nós precisamos do quê? Do auxílio divino. E como é que Deus se mostra? Através da lei divina, da vontade propriamente dele. Então, a virtude cristã significa o quê? Cumprir. Cumprir o quê? O dever. O que é o dever? O dever é ordenado por Deus através da lei divina. Portanto, o cristianismo é uma religião de interioridade. E a lei divina entra em nós. A lei de Deus entra no nosso coração. Até as nossas intenções invisíveis, Deus é sabedor das mesmas. Então, portanto, esse caminho dado por Deus é um caminho seguro para a nossa vontade, porque ela é pervertida, no sentido de que nós não podemos fazer o bem. Então, portanto, a ética pressupõe o quê? Um sujeito autônomo. Professor, como é que é possível ser autônomo com essa visão do cristianismo? Que ele está tentando dizer que eu tenho que seguir um caminho seguro, que não é um caminho seguro escolhido por mim. Portanto, eu não sou responsável, portanto, eu não sou um ser de vontade, portanto, eu não sou um ser de liberdade. Então, o que o cristianismo está colocando para nós? Que existe uma heteronomia, isso é, um ou outro que vai fazer o quê? Criar o nomos, criar a lei que vai nos determinar. Então, o cristianismo colocou uma questão nova para a filosofia. E quem resolve? Kant. Olha só a tentativa de solução para Kant. Kant novamente introduz a razão na ética. Como é que ele introduz? Ele faz o seguinte. Ele vai partir de que princípio? Que todos nós, seres humanos, nós somos egoístas, ambiciosos, cruéis, destrutivos, agressivos. Então, portanto, nós temos uma natureza em nós e que não nos permite que nós sejamos o quê? Seres morais. Kant vai ter... Deixa eu voltar para cá. Muito bem, Dani, obrigado por me avisar aqui. Então, gente, percebam que nós partimos, tá, de uma ética grega, passamos por uma ética cristã, e aí a gente chega em Kant. Tá? E aí nós não podemos esquecer que a gente está vivendo o iluminismo, e o iluminismo ele vem na esteira ali do Renascimento, que o melhor que são, né, movimentos filosóficos que buscam, de certa maneira, tirar o homem do obscurantismo do mundo medieval. Né? Vocês concordam com isso? E esse obscurantismo do mundo medieval, gente, ele está totalmente atrelado à questão religiosa. E aí o Kant ele vai criar, partindo dessa noção, né, que é a noção lá de Hobbes, de Maquiavel, de que o homem ele é um sujeito subversivo, né? Ele é egoísta, a natureza humana ela tem essa tendência às corrupções, tá? O Kant ele vai tentar criar vai renovar essa ideia de ética. E como que ele vai fazer isso? Ele vai criar aquilo que ele chama de ética de dever, ou ética do dever, perdão. Então, a gente está aqui, né, no iluminismo, tá, combatendo o antigo regime, que é um mundo de amarras sociais, ou seja, a sociedade de ordens ali estabelecida, e o obscurantismo religioso, que é uma coisa irracional. E percebam que o Kant é pastor protestante, tá, gente? O que ele vai tentar criar? Ele vai tentar criar uma nova moral racional universal. Então, essa razão que é pregada pelo iluminismo, ele vai tentar trazer para o modo de agir. E aí ele vai escrever, né, a crítica da razão prática, que é onde eles põem, né, a ética do dever. E aí, sempre partindo ali, né, da relação entre a filosofia e as ciências naturais, ele vai partir da física, né? E analisando a natureza, ele vai dizer o seguinte, que a natureza ela é como é, tá? Porque ela é regida por determinadas leis. Então, se eu soltar, né, uma caneta no ar, ela vai cair, porque é a lei da gravidade,
e é assim e pronto, não vai acontecer diferente. O Hume já diz que pode, né? Mas, enfim, então, a natureza ela tem leis e por isso que ela funciona e é isso que ela é. Só que o homem, gente, ele não é regido por leis inatas, tá? O homem ele é regido por princípios. E esses princípios que regem o homem, eles mudam de acordo com o tempo e o espaço, tá? E o homem também, gente, ele possui liberdade de escolhas. E essas escolhas, elas dependem das vontades do homem. Então, dependendo da vontade, essa escolha ela pode ser boa ou ela pode ser má. E aí o Kant ele vai chamar, né, essas escolhas a partir das vontades de imperativos, tá? Então, os imperativos, eles dependem da nossa consciência moral. Só que vocês sabem que a moral, gente, é uma coisa da coletividade, né? Existe a moral cristã, existe a moral do Congresso Nacional, tá? Então é algo que está relacionado ao coletivo, certo? E dependendo do grau de influência que o coletivo tem sobre o indivíduo, você vai agir tal qual, tá? Então a sua ética ela depende dessa consciência moral também. E é isso que o Kant tenta lapidar, tá? Ele tenta fazer uma moral racional, universal e uma nova moral, tá? E de onde que ele parte? Ele parte novamente da razão. E aí ele vai dizer que o homem, ele é, então, movido, né, pelas vontades, e essas vontades, tá, que movem as suas ações podem ser boa ou má. E aí ele vai criar os dois imperativos, né? O imperativo hipotético, tá? Que é uma ação movida por vontades e ou objetivos posteriores, tá? O imperativo hipotético, gente, ele é uma forma de agir esperando ou fazendo, né, as coisas em função de uma coisa que vem depois, tá? E aí o Kant vai utilizar como exemplo a religião, tá? Ele vai dizer o seguinte, que as pessoas, elas são religiosas geralmente por dois motivos, tá? O primeiro motivo é o medo do inferno e o segundo motivo da pessoa se tornar religiosa é a possibilidade do paraíso. Então ele vai dizer o seguinte, que isso, gente, é uma coisa que demonstra a corrupção da alma humana. Porque se você é religioso com medo de ir para o inferno, você é um covarde. Se você é um religioso para esperar ir para o céu, né, esperando uma recompensa, você é um interesseiro. E covardia e interesse são corrupções da alma humana. Conseguem entender? Tá? Então, o Kant ele vai dizer o seguinte, tá? Que as pessoas elas são movidas por esse interesse, por esse egoísmo, e isso faz com que a moral se torne uma moral corrupta. O que é que seria uma moral racional? Tá? Seria aquilo que ele chama de imperativo categórico. O que é o imperativo categórico, gente? É uma ação movida pela razão. É uma ação que possui um fim em si mesmo, certo? Você vai, então, fazer o bem. Eu coloquei aqui um exemplo, né? Fazer o bem sem olhar a quem, tá? Porque é um fim em si mesmo. Então, você vai ser religioso sem esperar nada em troca. Você vai ser religioso porque sim, você é e pronto. Porque você acha que aquilo é o certo a fazer. Sem nenhuma esperança, digamos assim, de recompensa futura. Então, o Kant, ele vai... Vou dar um outro exemplo prático, né? Vamos supor que tem ali uma neta que vai, no final da vida do avô, cuidar do avô, né? Aquela coisa e tal.
A sociedade, gente, ela vai, de certa maneira, glorificar essa menina, né? Essa neta ou esse neto. Nossa, olha que coisa nobre que está fazendo. O Kant já não. O Kant vai primeiro perguntar por que ela está fazendo isso. Tem alguma herança envolvida? Tem algum interesse? Se tem, não é virtude. Ah, não tem nada, então ela é virtuosa. Ok? É aquilo que o Aristóteles vai chamar também de eudaimonia, né? Você faz porque é o certo a fazer, porque aquilo te dá, de certa maneira, felicidade, né? Vocês vão chegar agora, no final da aula, vão baixar lá o livro de Kant e vão ler ele todo, porque sim, apenas porque sim, porque vocês vão se sentir bem fazendo isso, sem esperar, por exemplo, passar no vestibular. Isso seria a ética do dever de Kant. Tá? Então, você tem a ética grega, que é a busca da felicidade, a ética cristã, que é fazer aquilo que Deus deseja, é orientado ali pelo código divino, né? Pelo manual divino de viver bem, que é a Bíblia, e a ética kantiana, que ela está um degrau acima, digamos assim, tá? Embora ela não seja, ela está na mesma linha, né, do cristianismo, principalmente o cristianismo ali do Novo Testamento, mas com esse algo a mais que é o não esperar o resultado, você não se mover por gratificações futuras. Tá? Então, essa questão da ética de Aristóteles é muito simples. Ainda tem uma outra coisa, gente, que o Aristóteles vai falar, que é sobre o iluminismo, né? Ele vai dizer que esse momento da racionalização do homem também é um momento da maioridade intelectual do homem, porque o homem ele finalmente ele pode se libertar agora racionalmente das muletas que ele sempre utilizou. E quem eram as muletas, gente? Era ou a religião ou o rei que mandavam ele fazer. E aí, por causa disso, ele não tomava atitudes, ele não tomava as próprias decisões. A partir do iluminismo, a partir dessa maioridade intelectual, deste esclarecimento racional do homem, as possibilidades para ele aumentam consideravelmente. E aí a gente já tem aqui uma pequena introdução para o nosso próximo filósofo, que vai tratar dos problemas das possibilidades, que é o Søren Eibe Kierkegaard, que a gente vai estudar na semana que vem. Queridos, nós vamos cair, tá? Eu vou já me despedindo de vocês, uma boa semana aí, e até quarta-feira. Qualquer dúvida me mandem no privado, gente, porque vai acabar a nossa aula aqui, tá? Tchau para vocês.